Boa noite, amigos. Hoje, mais um dos belos textos de Emmanuel, explicando as palavras de Jesus no livro Pão Nosso, capítulo 125, intitulado por ele Separação. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Todavia digo-vos a verdade. A vós convém que eu vá. Jesus falando aos discípulos no capítulo 16, versículo 7 do Evangelho de João. Emmanuel diz o seguinte: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Jesus, quando disse esta frase aos seus discípulos, sabia o quanto era necessária aquela separação. Seu amor era imenso. Ele sabia que era necessário deixá-los. Eles eram muito dependentes de Jesus. A partir daquela morte física de Jesus, os discípulos tiveram que tomar seu rumo, seguir em frente, continuar e evoluir. Apesar da dolorosa separação, foi necessário. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer aqui? Provavelmente, as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as, porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação da morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria perturbação geral no mecanismo evolutivo. Sabe as palavras de Emmanuel? Podemos aqui perceber que a morte de Jesus na cruz, as pessoas acabaram se comovendo, e passaram a repensar as coisas como deveriam ser realmente. Se assim não acontecesse, seria o caos, Jesus, ele retirou Lázaro do sepulcro porque ainda não era a hora da separação de Lázaro. Se Jesus não tivesse sido cruelmente, como ele foi assassinado naquela cruz, as pessoas não iriam aceitar a morte física, acabariam se revoltando. O mesmo se daria com as doenças, que apesar de muitos não entenderem, é uma lapidação da alma necessária à nossa evolução. Mesmo há tanto tempo passado, ainda nem todos aceitam, pelo menos passa com resignação por aquele momento, Jesus sabia que essas doenças físicas poderiam ser evitadas, mas também sabia o papel e o dever de cada uma aqui na Terra. Emmanuel deixa claro quando fala que o Mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Era a hora realmente de sair de cena e permitir que os seus discípulos cumprissem, os seus papéis com independência e responsabilidade. Emmanuel continua falando que, sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Assim acontece conosco. Precisamos muitas vezes sair de cena, permitir que o outro cresça, siga em frente, aplique seus conhecimentos adquiridos. Vai acontecer isso com todos nós. Todos nós passaremos por essa separação tão necessária ao nosso crescimento espiritual, Então, que saibamos ir com cautela, com resignação, porque nós iremos passar por isso,
Emmanuel encerra seu texto com palavras assim maravilhosas. Olha o que ele fala: recordai a presente passagem do Evangelho. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus dizendo aos discípulos: isso quando a separação vos faça chorar. Olha que lindo que Emmanuel fala, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Somos dependentes, de pais, às vezes até do outro. É necessário que nos tornemos mais independentes, seguros, firmes, verdade? E assumamos as nossas responsabilidades diante da nossa reencarnação. Que nós possamos aproveitá-la, da melhor maneira possível. Porque a gente está aqui para aproveitar essa reencarnação. Então que a gente viva cada dia, cada momento da nossa vida com resignação, aproveitando-a da melhor maneira possível. Porque a morte física não é um salto do desequilíbrio, é um passo da evolução simplesmente. Boa noite, amigos, e até uma próxima oportunidade. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe sempre. Beijos!